Em 5 de novembro de 2018, a NASA confirmou algo que, até então, era apenas teoria. A Voyager 2 havia oficialmente cruzado o limite do nosso sistema solar. Mas não foi apenas um feito técnico. Não foi só uma nave envelhecida atravessando uma linha imaginária. O que aconteceu ali foi tão brusco, tão preciso, tão impossível de ignorar, que alguns cientistas hesitam em descrevê-lo com os termos convencionais da astrofísica. A sonda não apenas saiu da heliosfera, ela colidiu com uma fronteira invisível, como se tivesse atravessado uma membrana. E do outro lado, tudo estava diferente. A Voyager 2, lançada em 1977, foi construída com uma tecnologia hoje inferior até mesmo à de um smartphone de entrada. Era um projeto ousado, mas modesto: resistir 5 anos no espaço profundo. No entanto, mais de 40 anos depois, ela ainda envia dados, e os dados que enviou ao cruzar a fronteira do Sistema Solar não apenas surpreenderam, eles abalaram a noção de que o espaço é um vácuo silencioso, amorfo e indiferente. Até aquele ponto, acreditava-se que a heliosfera, a bolha protetora gerada pelo campo magnético solar, desaparecia gradualmente à medida que se afastava do Sol. Uma transição suave para o meio interestelar. Mas os instrumentos da Voyager 2 registraram o contrário: uma mudança repentina na densidade do plasma, um salto abrupto na temperatura e uma explosão de radiação cósmica. O espaço, ao invés de rarefato e contínuo, apresentou-se como um sistema com camadas distintas, estruturado e energeticamente ativo. Essa transição não foi progressiva. A radiação saltou quase 70% em questão de momentos. A temperatura do plasma aumentou em uma fração de segundo. O campo magnético mudou sua orientação. Era como se a sonda tivesse passado por um portal físico, ainda que invisível, um limiar. Uma linha desenhada com precisão cósmica. A ciência se baseia na repetição, em padrões, em previsibilidade. Mas o que a Voyager 2 encontrou estava fora desses padrões. Ao invés de um gradiente de mudança, ela detectou um limite exato que dividia o dentro e o fora do sistema solar com clareza assustadora. A própria palavra fronteira ganhou peso. Deixou de ser um conceito abstrato para se tornar algo tangível, real, possivelmente construído. E aqui começa o problema, porque se há um limite, há um lado de dentro e um lado de fora. E se esse limite é tão bem definido, o que está nos separando do resto do cosmos? Seria a heliosfera apenas uma bolha gerada pelo campo solar? Ou seria uma espécie de contenção, um escudo? E mais perturbador ainda, quem ou o que teria interesse em manter esse limite tão firme? O astrofísico Edward Stone, cientista-chefe do programa Voyager, declarou em entrevista à NASA: "O que estamos observando agora é um ambiente completamente novo. Pela primeira vez, estamos nos comunicando com algo que está fora da influência direta do nosso Sol. Um novo ambiente, fora da influência do Sol." E a palavra que muitos ignoraram nessa fala foi completamente. A física moderna tem dificuldade em lidar com o que não pode ser replicado. Mas esse fenômeno não só foi registrado pela Voyager 2. Ele já havia sido testemunhado antes, pela Voyager 1. A diferença é que os dados de ambas não se alinham. As duas naves cruzaram o mesmo limite, o tal fim da heliosfera, em pontos diferentes, em momentos distintos, mas com resultados divergentes. Isso não é só um detalhe técnico. Isso quebra a noção de que estamos lidando com uma estrutura estática. O limite do sistema solar parece se mover, se moldar, se comportar de formas distintas dependendo da direção da aproximação. Aqui entra o primeiro microconflito dessa narrativa. Não conseguimos medir com exatidão onde termina o nosso sistema solar,
porque o próprio limite parece reagir. E se algo reage, então está vivo? Inteligente? Artificial? As implicações são enormes. Por que a radiação aumentaria de maneira tão brusca? Por que o plasma se tornaria mais denso e os campos magnéticos mudariam de direção como se alguém os tivesse realinhado? As respostas óbvias, ventos solares, variações galácticas, ciclos magnéticos, foram consideradas, mas não sustentam os dados com precisão. Há algo mais acontecendo ali fora, algo que não encaixa nos modelos. E há outra camada, porque a Voyager 2 não parou de enviar sinais depois de cruzar o limite. Pelo contrário, seus sensores continuaram detectando pulsos, flutuações, variações eletromagnéticas que desafiam explicação. A sonda continuou viva, consciente do ambiente ao redor. E esse ambiente, fora da heliosfera, não era passivo. Ele tinha comportamento. Reagiu. Por que os dados da Voyager 1 e 2 são tão diferentes se elas passaram, em teoria, pela mesma zona? Por que o plasma detectado por uma era mais quente e o campo magnético mais instável? A explicação oficial fala de flutuações naturais do ambiente espacial. Mas a diferença é grande demais para ser atribuída ao acaso. Alguns pesquisadores já sugerem que o limite do sistema solar é uma região adaptativa que responde à abordagem, quase como um sistema de segurança ou de monitoramento. Essa hipótese, embora ainda considerada especulativa, tem ganhado espaço em discussões paralelas nos bastidores da astrofísica. Um campo magnético que se alinha subitamente, uma radiação que salta como um pulso, um plasma que se torna mais denso como se estivesse comprimido. Não são sintomas de aleatoriedade, são sintomas de intencionalidade física, ou, no mínimo, de uma estrutura que possui propriedades reativas. É nesse ponto que a narrativa muda de direção, porque se estivermos diante de uma estrutura que reage à presença, então a Voyager 2 não apenas cruzou um limiar, ela pode ter ativado algo, um sistema, uma resposta do meio interestelar, uma interface. A analogia mais perturbadora é a de um perímetro de segurança, um campo que não apenas protege o interior do sistema solar, mas que avisa quando alguém sai dele. E se for esse o caso, a Voyager 2 pode ter sido mais do que uma mensageira. Ela pode ter sido um alarme disparado pelo Homo sapiens em escala cósmica. O que nos leva à pergunta que ninguém quer responder: por que esse limite existe e o que ele está tentando manter fora? Ou dentro? O espaço profundo era, até aqui, um silêncio. Mas agora sabemos que esse silêncio não é vazio. É estrutura, é tensão, é barreira. E barreiras existem por um motivo. A Voyager 2 cruzou essa barreira e, ao fazê-lo, confirmou algo que pode mudar para sempre a maneira como compreendemos o cosmos. E isso é apenas o começo. O impacto invisível. Como a fronteira da Voyager muda. Tudo o que sabemos. Quando a Voyager 2 atravessou o limiar do sistema solar e confirmou que o espaço exterior não era apenas um vácuo indiferente, mas um território estruturado e reativo. Ela não apenas atualizou nossos mapas astronômicos, ela reconfigurou o nosso lugar no universo. E, embora pareça distante da vida cotidiana, essa descoberta toca aspectos profundos da ciência, da tecnologia, da espiritualidade e até da política. Porque tudo o que acreditamos sobre o que há lá fora influencia, direta ou indiretamente, a forma como nos organizamos aqui dentro. Comecemos pela ciência. Durante décadas, a física espacial se baseou em um modelo newtoniano, linear, onde o espaço era uma espécie de pano de fundo estático, um palco neutro onde os astros se movem. A gravidade, os campos eletromagnéticos e as forças conhecidas podiam explicar a maioria dos fenômenos. Mas a Voyager 2 forçou um reajuste brutal. O espaço não é um vazio,
É um sistema dinâmico, com propriedades próprias, com comportamento, um ambiente que pode mudar dependendo da direção da aproximação, da intensidade do fluxo solar, ou até, quem sabe, da presença de uma tecnologia observadora como a nossa. Isso afeta diretamente áreas como engenharia aeroespacial, previsão do clima espacial e comunicações interplanetárias. O simples fato de que existe uma barreira energética real ao redor do sistema solar impõe limitações inéditas a qualquer projeto de missão tripulada para além de Marte. Imaginava-se que, uma vez vencida a gravidade da Terra, o resto seria apenas uma questão de distância e tempo. Mas agora sabemos que há zonas de transição violentas que podem desintegrar sondas, interferir em sinais ou mesmo criar comportamentos imprevisíveis nos equipamentos. Essa barreira age como um escudo contra partículas de alta energia vindas da galáxia, e sair dela implica expor qualquer tripulante a níveis de radiação potencialmente letais. Os dados da Voyager 2 sobre o aumento repentino dos raios cósmicos, por exemplo, já estão sendo utilizados para recalcular os limites biológicos da exploração espacial humana. Missões para fora do sistema solar, que antes eram apenas ambiciosas, agora soam suicidas, sem um novo entendimento dessa parede invisível. Mas os impactos não param na ciência. Na esfera social e cultural, a revelação de que o universo tem estrutura, de que o cosmos possui zonas delimitadas, membranas e até reações, choca diretamente a visão moderna de liberdade cósmica. Desde o Iluminismo, nossa civilização se apoia na ideia de que o conhecimento nos libertaria de mitos, de deuses, de fronteiras. Mas agora, a fronteira voltou. Real, mensurável e possivelmente imposta. Isso reacende, ainda que silenciosamente, debates entre cientistas e filósofos. Se existe uma delimitação real que separa nosso sistema do restante da galáxia, isso implica que não estamos tão livres quanto pensávamos. E, mais perturbador ainda, que essa contenção pode não ser apenas natural. Afinal, um limite fixo, reativo e simétrico remete menos à aleatoriedade cósmica e mais à engenharia. Um conceito desconfortável para muitos, e aqui o impacto chega ao nível do indivíduo. Nos últimos anos, vivemos uma era de desilusão tecnológica. A mesma internet que prometia nos conectar nos isola. A inteligência artificial que prometia autonomia nos torna dependentes. E, agora, a exploração espacial, que sempre foi símbolo de progresso, nos mostra um novo tipo de limite, um que não pode ser ultrapassado sem consequência. Essa revelação ressoa com nossas próprias angústias. Afinal, somos treinados para acreditar que podemos ir a qualquer lugar, conquistar tudo, descobrir todos os mistérios. Mas a fronteira da Voyager 2 nos obriga a encarar o fato de que há regiões do universo que talvez não sejam feitas para nós. Regiões que não respondem à lógica, que não acolhem, que resistem. Imagine explicar isso para uma geração inteira moldada por narrativas de superação, por filmes onde o herói sempre vence, onde o espaço é o novo faroeste. Dizer que há um muro invisível lá fora, que talvez tenha sido colocado por alguém ou algo, é quase heresia, mas é real. E não precisamos ir muito longe para ver as consequências dessa mudança de percepção. Durante uma conferência privada em 2020, um dos engenheiros-chefes da ESA, Agência Espacial Europeia, ao ser questionado sobre o futuro das sondas interestelares, respondeu em off: se o que a Voyager detectou estiver correto, então a próxima nave pode não passar. Ou pior, pode passar e não voltar. Essa frase, dita em tom quase conspiratório, resume o dilema existencial do nosso tempo. Queremos ir além, mas não sabemos o que há do outro lado. E agora, sabemos que existe um outro lado.
A analogia mais poderosa talvez seja a das profundezas do oceano. Por séculos, navegamos mares sem saber o que havia nas fossas abissais. E quando finalmente mergulhamos fundo o suficiente, encontramos criaturas que pareciam saídas de pesadelos, ambientes hostis, formas de vida que evoluíram para existir em silêncio e pressão, ignorando por completo o mundo da superfície. E ainda assim, nós os perturbamos. A Voyager 2 fez o mesmo, mas no oceano do espaço. Ela atravessou um véu, um silêncio, e do outro lado, algo diferente começou. Não houve resposta clara, mas houve reação. Um salto nos campos, um apagão breve, um eco que os instrumentos registraram, mesmo que não compreendessem. E isso nos leva a uma nova questão. Se o espaço tem arquitetura, quem é o arquiteto? Não estamos mais no domínio das perguntas técnicas. Estamos no território das perguntas desconfortáveis. Essa jornada não é apenas da Voyager, é nossa. Cada passo que damos para fora do conhecido nos obriga a voltar os olhos para dentro, para as premissas, para os valores, para o próprio conceito de mundo. E é por isso que você está aqui, porque no fundo, algo em você sabe que essas descobertas não são apenas curiosidades científicas, elas são sintomas, sinais, ecos de um universo que nunca foi passivo, nunca foi neutro e que agora começa a nos responder. Se você chegou até aqui, é porque sente, ainda que de forma incômoda, que existe algo maior esperando ser compreendido. E que a fronteira da Voyager é só o primeiro indício de que a realidade é muito mais profunda, perigosa e bela do que fomos ensinados a acreditar. Então, continue. Porque o que está por vir pode mudar não apenas sua visão do cosmos, mas a sua própria identidade como ser humano. O limite inteligente, estrutura, dados e o desconforto científico. Em 2012, a Voyager 1 cruzou a chamada heliopausa, a fronteira teórica onde o vento solar perde força e cede lugar ao meio interestelar. Em 2018, a Voyager 2 fez o mesmo, mas a 1,5 bilhão de quilômetros de distância da posição onde sua sonda irmã havia feito a travessia. 2 pontos de saída, 2 comportamentos distintos do mesmo fenômeno e 2 verdades que colidem. Uma que deseja manter a coerência dos modelos estabelecidos e outra que exige uma reinterpretação do próprio conceito de fronteira cósmica. Esse descompasso entre as 2 Voyagers está documentado. Segundo o artigo publicado na Nature Astronomy, a Voyager 2 encontrou uma variação mais gradual na densidade do plasma que a Voyager 1, mas o aumento de radiação foi mais agudo. Além disso, os campos magnéticos detectados pelas 2 naves divergiram não só em intensidade, mas em orientação. Isso forçou pesquisadores a sugerirem uma hipótese incômoda. A heliopausa é assimétrica, mutável e possivelmente influenciada por variáveis que ainda não conseguimos mapear. O físico espacial Merav Ofer, da Universidade de Boston, é uma das vozes mais ativas nesse debate. Em 2020, ela publicou um estudo sugerindo que a heliosfera pode ter um formato semelhante ao de uma bolha em forma de croissant, e não esférica como se imaginava. Essa forma incomum, com 2 caudas assimétricas, explicaria por que as Voyagers detectaram fronteiras tão distintas. Mas a explicação geométrica, ainda que elegante, não resolve o problema central. Por que essas fronteiras parecem tão abruptas e por que mudam de forma tão reativa? Será que estamos interpretando mal a natureza da heliopausa? E mais, seria possível que estivéssemos projetando nossa expectativa de passividade sobre um ambiente que não se comporta de forma passiva? Em vez de ser apenas um ponto onde as forças solares perdem efeito, a fronteira interestelar começa a se comportar como uma zona de transição ativa, uma região com propriedades próprias.
e não meramente um resultado da dissipação do campo solar. Isso muda a lógica. A heliopausa deixa de ser o fim do sistema solar e passa a ser uma membrana com comportamento, talvez até com memória energética. É aqui que surgem as questões mais profundas, porque os dados indicam mais do que um campo magnético distorcido ou uma variação de partículas. Indicam um ambiente que responde a aproximações diferentes com reações diferentes. Por que a Voyager 2 sofreu uma queda inexplicável de energia durante horas logo após cruzar a fronteira, reiniciando seus sistemas como se algo tivesse interferido diretamente no núcleo de sua instrumentação? Por que os sinais de rádio se tornaram momentaneamente instáveis nesse mesmo período? Engenheiros da NASA chamaram isso de glitch técnico. Mas nenhum sistema desligaria e religaria sozinho, sem falha física, a bilhões de quilômetros de assistência humana se não fosse exposto a alguma perturbação. Será que estamos diante de um fenômeno de natureza puramente física? Ou há uma camada oculta nos dados que ainda não conseguimos decodificar? É nesse ponto que muitos físicos teóricos se dividem. De um lado, há quem defenda a existência de zonas de compressão magnética no limite da heliosfera, provocadas por interações com o campo galáctico. De outro, surgem vozes que consideram a hipótese de que o próprio meio interestelar possui propriedades anômalas, talvez até não locais em sentido quântico, ou seja, que não podem ser explicadas apenas por variações espaciais, mas exigem outro tipo de modelo. Essa não é uma ideia qualquer. A astrofísica moderna já lida com fenômenos como entrelaçamento quântico, buracos negros com horizontes de eventos que desafiam causalidade e campos escalar que permeiam o universo. Por que, então, não considerar que a fronteira solar seja mais do que um fenômeno eletromagnético, mas uma interface de transição entre estados distintos do próprio espaço-tempo? Essa proposta foi abordada por um estudo publicado em 2023 no Journal of Astrophysics and Space Science, onde se sugere que o espaço profundo, além da heliopausa, possui um gradiente topológico. Em termos simples, o espaço do lado de fora não é apenas mais denso ou mais radioativo, ele é diferente na própria constituição geométrica. É como atravessar a superfície da água e encontrar não ar, mas um outro fluido, com propriedades completamente novas. Esse tipo de complexidade não é fácil de aceitar, e é por isso que a maior parte da comunidade científica evita discussões mais ousadas sobre o significado dos dados das Voyagers. Há uma tensão entre manter a integridade dos modelos e reconhecer o caráter disruptivo das medições reais. Como interpretar um ambiente que, ao invés de seguir leis consistentes, parece dobrar essas leis à medida que o observador avança? Ao longo da história, zonas de transição sempre foram locais de conflito. Nos mapas antigos, desenhavam-se monstros nas bordas do mundo. No mar, as correntes fronteiriças causam naufrágios. E agora, no espaço, as fronteiras também se mostram perigosas, ambíguas e carregadas de sinais que não conseguimos ainda traduzir. É nesse vórtice de dados inconclusivos que surge uma ideia desconcertante. E se estamos interpretando a heliopausa com os instrumentos errados? Imagine tentar entender uma língua complexa apenas pela entonação, sem conhecer sua gramática ou vocabulário. Talvez os sensores das Voyagers tenham captado mais do que conseguimos decodificar. Talvez os pulsos eletromagnéticos, as variações de densidade, os picos de radiação sejam mensagens estruturais, expressões de um espaço que se comunica de forma lenta, densa e invisível aos nossos sentidos. Há precedentes para isso. No estudo do campo magnético da Terra, satélites detectaram regiões de anomalias silenciosas, onde os instrumentos se comportam de forma errática.
Esses dados foram durante anos descartados como falhas técnicas, até que perceberam que essas falhas ocorriam sempre nos mesmos locais. Eram parte da estrutura, e não erros. Estamos cometendo o mesmo erro com a heliopausa? O físico James Green, ex-cientista-chefe da NASA, sugeriu em uma conferência que a entrada das Voyagers no meio interestelar pode ter iniciado uma nova era na exploração, mas que ainda estamos milhares de anos-luz intelectualmente de compreender o que essas sondas realmente tocaram. Quando a ciência hesita em aceitar algo, é porque o objeto observado não cabe mais na moldura atual. E neste caso, o que estamos tentando enquadrar é o próprio limite do sistema solar. Uma barreira que se curva, que muda de forma, que responde de maneiras distintas conforme a direção e o tempo da aproximação. Isso não é o comportamento de uma fronteira estática. É o comportamento de um sistema adaptativo. Se isso for verdade, estamos diante de um novo paradigma. O espaço não é apenas um meio, é uma instância, um ator, um cenário que reage à presença. E esse tipo de cenário exige outra postura. Então, o que fazer com essas descobertas? Ignorar a complexidade é tentador. É mais simples aceitar que as Voyagers enviaram dados confusos por estarem envelhecidas. É mais confortável chamar um apagão de glitch. Mas o desconforto continua, porque os dados continuam chegando e continuam não fazendo sentido. E agora, cabe a nós decidir. Vamos tratar essa fronteira como um erro de leitura ou vamos começar a aceitá-la como um limite real, físico, dinâmico e inteligentemente imprevisível? Se tudo isso é difícil de digerir, é porque toca em um ponto profundo da nossa consciência coletiva, a ideia de que o universo, em sua vastidão, pode ser estruturado de uma forma que escapa ao nosso entendimento e que talvez sejamos observadores tardios em um palco muito mais antigo do que suspeitávamos. O arquivo oculto da fronteira cósmica. Entre os dados mais negligenciados da missão Voyager 2, um conjunto específico ainda gera desconforto entre especialistas. Em 2019, a sonda passou por um evento técnico raríssimo, uma falha total e súbita de seus sistemas, que perdurou por várias horas. Todos os instrumentos desligaram-se ao mesmo tempo. O sinal com a Terra permaneceu, mas o conteúdo transmitido estava em branco. Horas depois, tudo voltou ao normal, sem explicação técnica plausível, sem danos ao sistema, sem registro de superaquecimento ou falha de hardware. A NASA classificou o evento como um reset espontâneo. Os engenheiros atribuíram a causa à idade da nave e aos efeitos cumulativos de radiação. Mas ao revisitar os logs técnicos, percebe-se um detalhe que foi ignorado. Esse apagão ocorreu exatos 22 dias após a Voyager 2 cruzar a heliopausa. Esse não foi o único evento anômalo. Ao longo do ano seguinte, a sonda registrou pulsos eletromagnéticos isolados, sem correlação com nenhuma fonte identificável. Esses pulsos foram inicialmente associados à interferência de fundo galáctico, mas análises posteriores demonstraram que os sinais tinham padrões repetitivos em frequência, algo incomum em fenômenos naturais aleatórios. A informação consta em um relatório interno da missão Voyager, datado de outubro de 2020, mas nunca foi amplamente divulgado ao público. Por que certos dados são ignorados ou despriorizados pela comunidade científica? A resposta não é simples. Existe uma tendência natural e institucional de preservar a consistência dos modelos dominantes. Eventos isolados, especialmente se não puderem ser replicados, são frequentemente descartados como ruído estatístico. No entanto, quando uma sequência de anomalias começa a formar um padrão, a insistência no silêncio revela algo mais profundo, um desconforto estrutural com aquilo que desafia o paradigma vigente.
Retomemos um ponto já citado: as leituras de densidade do plasma ao redor da heliopausa. Ambas as Voyagers detectaram um aumento abrupto. Mas enquanto a Voyager 1 mediu uma densidade de cerca de 0,02 partículas por centímetro cúbico antes da travessia, essa densidade saltou para 0,05 partículas por centímetro cúbico imediatamente após cruzar o limite. Isso representa um salto de 25 vezes. Não é um erro, não é ruído, é um marco físico, um muro de energia, como descrito pela própria equipe da missão em um paper publicado no Nature Astronomy. Esse muro de plasma, como alguns pesquisadores têm chamado, não foi previsto em nenhum modelo anterior de transição heliosférica. Tampouco há justificativa para seu comportamento tão delimitado. Ele não se estende em gradualidade. Ele existe em um plano quase geométrico, como um campo comprimido. Aqui cabe uma pausa. Se o espaço interestelar ao redor da heliosfera apresenta um salto energético tão intenso, tão bem demarcado, então isso reforça uma hipótese sutil que percorre os bastidores da astrofísica há anos: a de que o universo opera com zonas de contenção energética. Isso não é ficção, é cálculo. Em diversas regiões do cosmos, como em torno de pulsares ou buracos negros, observamos camadas de choque, onde campos gravitacionais e magnéticos colapsam em zonas limite. Mas o que a Voyager detectou não está ligado a um objeto de massa extrema, está ao redor do próprio Sol, o que reforça a singularidade do nosso sistema como um ambiente encapsulado, protegido ou isolado por razões que ainda não compreendemos. E aqui entra um exemplo concreto que foi subestimado pela mídia. Em 2011, o Voyager Plasma Science Experiment, que até então não havia detectado atividade suficiente para validar a presença de um limite, foi reativado para examinar a zona de transição. Os resultados mostraram ondas de plasma ressoando como um sino metálico, uma oscilação energética que só pode ocorrer quando há uma barreira contendo e refletindo partículas. A analogia feita por um engenheiro da equipe foi como se estivéssemos dentro de uma bolha que reverbera com tudo que toca sua membrana. Esse tipo de descrição foi minimizado em comunicados oficiais, mas entre os cientistas envolvidos gerou inquietação, porque uma bolha que reverbera pressupõe uma estrutura delimitadora que responde ao estímulo, e esse comportamento não é esperado de um meio supostamente amorfo. Quantas dessas informações foram comunicadas de forma integral ao público? Muito poucas. A cultura popular seguiu outro caminho. Preferiu narrativas simplistas, como "a sonda foi aonde nenhuma outra chegou", ou "estamos agora além do sistema solar". Mas essa linguagem ofusca a realidade mais complexa e mais provocadora, revelada pelos dados. A questão que surge agora é inevitável. Por que o limite da heliosfera apresenta propriedades físicas que imitam comportamento? Vamos recapitular os dados centrais. A heliopausa não é esférica, mas distorcida e assimétrica. A fronteira não é gradual, mas abrupta e reativa. A densidade do plasma salta em 25 vezes no momento da travessia. Os campos magnéticos se alinham de forma inesperada com os do espaço interestelar. Pulsos eletromagnéticos estruturados foram detectados após a travessia. Uma falha total nos sistemas da Voyager 2 ocorreu logo após ultrapassar o limite. Esses pontos, isoladamente, podem ser racionalizados, mas, em conjunto, formam um quadro coerente de comportamento anômalo de fronteira. O astrofísico Stamatis Krimiges, da Universidade Johns Hopkins, comentou em 2021 que a heliosfera pode ser mais do que uma bolha. Pode ser uma cápsula em interação com forças externas que ainda não conseguimos modelar. Essa fala não foi incluída nos grandes portais de divulgação científica,
mas resume com precisão a natureza do impasse. A mídia prefere a narrativa do progresso, da descoberta, da ousadia humana, mas a verdadeira história da Voyager 2 não é sobre conquista, é sobre colisão com o desconhecido. Agora, pense no seguinte: a Voyager não possui câmera, ela navega no escuro, guiada por sinais e sensores. Tudo o que sabemos do que ela atravessou veio de dados técnicos, e esses dados, embora frios e numéricos, desenham uma imagem quente e inquietante. O universo não é só um lugar, é uma estrutura com zonas de transição que se comportam como fronteiras físicas. O que isso significa para nossa noção de espaço? Que não estamos apenas voando rumo ao infinito. Estamos atravessando camadas, como cascas de uma cebola cósmica, e cada camada traz uma densidade diferente, uma energia diferente, uma resistência. O silêncio da Voyager é um eco, um lembrete de que o universo não é indiferente, é denso, é reativo, e há pontos onde essa reação se manifesta com mais clareza. A heliopausa é um desses pontos, talvez o mais próximo que temos de uma borda real, uma membrana que guarda algo ou alguém. Então, a pergunta deixada para o espectador não é apenas científica, é profundamente existencial. Estamos preparados para o que essa fronteira representa? Porque atravessá-la foi fácil, compreendê-la nem tanto. O gatilho invisível, a fronteira que nos enxerga. Desde que os primeiros mapas do mundo foram desenhados, o ser humano desenvolveu uma compulsão por ultrapassar linhas. Do horizonte dos navegadores às camadas da estratosfera, sempre acreditamos que o avanço era sinônimo de liberdade. Mas agora, após mais de 45 anos viajando para além de tudo que conhecemos, a Voyager 2 mostra que há fronteiras que não apenas delimitam, elas reagem, elas observam. A travessia da heliopausa não foi uma conquista inocente. Foi um disparo, não no sentido bélico, mas sim no sentido sistêmico, como quem aciona sem querer um sensor de presença. A própria natureza da transição confirma isso. Densidade de plasma saltando em níveis absurdos, campos magnéticos mudando de orientação em instantes, e uma radiação cósmica galáctica que passou a atingir a nave sem qualquer amortecimento. Isso não foi uma queda de gradiente, foi um choque de realidades físicas. Ignorar essa descoberta é ignorar a própria definição de sistema, porque um sistema que possui limite, comportamento e reação não é aleatório, é estruturado. Mas o que isso significa no plano mais amplo, aquele que abarca não só as equações da física, mas as estruturas sociais, filosóficas e civilizacionais? A implicação mais imediata é brutal. Nossa narrativa de expansão não pode mais ser sustentada sem revisão. A ideia de que estamos em um universo estático, disponível e silencioso, começa a ruir. Em seu lugar, surge a visão de uma arquitetura cósmica onde transições importam, onde zonas limítrofes apresentam propriedades únicas e onde o próprio ato de atravessar altera o ambiente. Isso abala diretamente os planos das agências espaciais, das corporações aeroespaciais e das iniciativas de colonização interplanetária. Não basta mais pensar em distâncias, combustível e escudos. Agora é necessário compreender o tecido do espaço como uma entidade com zonas comportamentais específicas. Isso muda a engenharia, muda o discurso, muda o risco, mas também muda outra coisa: a nossa posição no cosmos. Durante séculos, os seres humanos se entenderam como observadores do universo, depois, como agentes. Agora, graças a Voyager 2, precisamos considerar uma terceira posição, mais desconfortável: sujeitos observados. Não por uma entidade necessariamente, mas pelo próprio espaço. A ideia pode parecer exagerada, mas ela é sustentada pelos dados. Não foi a aproximação da sonda que causou as reações, foi a travessia, a mudança, o deslocamento para fora.
E o que houve após esse ponto, os pulsos, o reinício espontâneo, as oscilações de sinal, compõem um padrão que se repete em outros fenômenos cósmicos ainda pouco compreendidos. Pulsares binários, zonas de anomalias magnéticas, regiões de silêncio rádio. Estamos descobrindo que o espaço não é um fundo, é um agente. E isso, para uma civilização construída sobre a ideia de que tudo à nossa volta é matéria morta, é quase insuportável. Mas a recusa em aceitar não anula a realidade. Hoje, bilhões de pessoas vivem em uma bolha de distração informacional. O noticiário gira em torno de eventos locais, políticos ou tecnológicos, enquanto do lado de fora, em silêncio absoluto, uma nave construída por mãos humanas ultrapassou um limite que não sabíamos que existia. Ela foi recebida não com indiferença, mas com uma mudança imediata nas propriedades do meio. Esse é o ponto crítico, porque toda fronteira, em qualquer cultura, tem um propósito. Desde os muros de cidades antigas às linhas demarcadas em zonas de guerra, nenhuma fronteira existe sem função. A heliopausa é a primeira fronteira cósmica reconhecida como real, física, reativa. E o fato de termos atravessado isso sem entender sua natureza completa deveria nos levar à cautela, não à celebração. Estamos agora diante de um impasse civilizacional, ou recalibrar nosso entendimento sobre o universo e passamos a investigá-lo com responsabilidade, rigor e reverência. Ou mantemos a marcha cega do avanço tecnológico como se nada tivesse acontecido. A primeira opção exige humildade, a segunda, arrogância. Mas agora sabemos, o universo possui limites com comportamento físico objetivo. Não se trata de um código oculto, de uma conspiração ou de projeções metafísicas. Trata-se de dados verificáveis, transmitidos por uma nave que ainda, em seus últimos suspiros de energia, insiste em nos dizer a verdade. O espaço lá fora pulsa, vibra, reage. E a pergunta que resta não é mais o que existe além da fronteira, mas sim, por que essa fronteira está aqui? Estamos preparados para descobrir? Ou, mais importante ainda, estamos preparados para sermos descobertos? Porque a Voyager 2 pode ser silenciosa agora. Seu núcleo de energia se esgota, seus instrumentos envelhecem, mas ela deixou para trás um rastro, um sinal, um eco. E eco é algo que só existe quando há algo lá fora para refletir. Talvez ainda tenhamos tempo de aprender com isso. De ouvir, realmente ouvir, antes de tentar outra travessia. E enquanto isso, nos cabe fazer uma escolha. Continuar tratando o universo como um palco, ou começar a reconhecê-lo como um sistema. Se você chegou até aqui, é porque algo em você sente que esse é apenas o início, que as histórias cósmicas não são ficções, são mensagens, e que talvez, neste exato momento, alguém ou algo esteja escutando de volta. Se você quer continuar nessa busca, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe sua visão nos comentários. Essa investigação é coletiva, e os próximos sinais podem estar mais próximos do que imaginamos, porque no fim, o universo não precisa gritar, ele só precisa ser escutado. E agora que ouvimos, não há mais como voltar atrás.